Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Podei-vos assentar. O livro de Jó começa no capítulo de número 1, dizendo que havia um homem que morava na terra de Uz. Provavelmente a terra de Uz hoje é conhecido como Arábia. Então era ali que esse homem morava. Esse homem, ele é conhecido por todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, pela sua devoção a Deus, pela sua paciência, pela sua resistência, pela sua resiliência, pelo seu temor a Deus e pela sua capacidade de suportar tudo que suportou. Jó foi aquele homem a quem Deus permitiu que a prova chegasse até no ápice da sua dor, alcançando até mesmo a sua própria carne. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 3, vai dizer que esse homem era muito rico. Diga comigo, muito rico. E esse homem muito rico, ele tinha o amparo de Deus, ele tinha a proteção de Deus. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 1, versículo de número 6, que um dia, os anjos de Deus foram até diante do trono. Para quê? Para prestar relatório diário, que eles sempre prestam da vida das pessoas. Hello? Você sabia que os anjos todos os dias levam relatórios diários das nossas ações diante de Deus? Existem anjos que estão a todo momento ao nosso redor, observando cada uma de nossas ações e levando os relatórios diante de Deus. Em Apocalipse fala desse livro. João viu que abriram-se os livros. Que livros são esses? Os livros das obras. E depois abriu o livro. Que livro é esse? O livro é o livro da vida, aonde está escrito o nome de todo aquele que aceitou Jesus, desceu as águas do batismo e viveu uma vida de santificação. Para quê? Para, como foi aqui nesse dia, vocês ouviram nomes sendo chamados. Pois é, no dia do arrebatamento, o nome daquele que aceitou Jesus, andou na tua presença, desceu as águas do batismo, vai ser chamado. Um evento parecido com esse de hoje vai ser chamado o nome dessa pessoa. Então esse nome, ele é escrito no livro da vida. Porém as obras são escritas nos livros das obras, e os anjos, eles prestam esse relatório todos os dias. A propósito, será que você consegue tirar 30 segundinhos para imaginar o que é que os céus está dizendo ao teu respeito nessa noite? O que é que os céus está comentando a respeito das tuas obras, a respeito das informações que foram entregues sobre você na noite de hoje? E se você imaginou, qual foi a sensação? Alegria, tristeza, medo, pavor? Quais foram as suas obras no dia de hoje, no dia de ontem, anteontem, todo esse mês, desde o seu nascimento? Faz um balanço, aleluia, oh glória a Deus. Quando eu digo nascimento, esse nascimento aqui, ó, porque quando você nasce aqui, ei, todo o passado para trás fica apagado. Esse nascimento é o que conta, é daqui para frente. Aí Jó, capítulo 1, versículo 6, vai dizer que quando os anjos de Deus foram diante do Senhor para prestar relatórios, no versículo 7 diz assim, ó, por favor, coloca aí para o pessoal ver que eu não estou inventando história. Jó 1, 6 e 7, já coloca no 7, no 6 ainda, 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus é uma expressão para anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Lá vai os anjos, com relatório,
Junto com eles estava quem? Satanás. E o Senhor pergunta: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Existe gente que é muito parecida com o diabo. Eles vivem rodeando a terra, procurando alguém a quem eles possam acusar. Tem gente que se parece demais com Satanás. Ele só vive buscando erro nas pessoas para acusá-las. Ele só vive procurando defeito nas pessoas para acusá-las. Satanás estava rodeando a terra, passeando, tentando encontrar um erro em alguém. E aí Deus olha para ele e diz: viste lá na terra o meu servo Jó. Olha o que Deus fala de Jó: homem reto, íntegro, justo. Ele é temente a mim e ele se desvia do mal. Ou seja, se o mal está aqui, ele vai por ali. Só que tem gente que não pode ver um mal, que se joga. Eu me lembro quando eu era do grupo de jovens, a gente tinha um colega de oração que ele era muito brincalhão. E aí ele via passando assim uma irmã desprovida de roupa. E aí ele dizia assim: ao inimigo, vem em mim, inimigo. Tem gente que é assim, ele vê o inimigo, ao invés dele se desviar, ele fala: vem em mim, inimigo. E desse tipo de inimigo, você tem que correr. Esse tipo de inimigo, a Bíblia não te manda resistir, manda fazer como José: foge, se for necessário deixa até a roupa, foge, vaza, sai de perto. Por quê? Porque esse tipo de tentação é perigosa e pode te derrubar. Então quando Deus dá testemunho de Jó e diz para Satanás: você viu lá o meu servo, como ele é fiel, ele é íntegro, ele é um homem reto, ele é justo, ele é sincero. Observe que em momento nenhum Deus vai falar das possessões de Jó, Deus vai falar do caráter de Jó, porque para Deus não é importante o que você possui, porque tudo isso passou por Ele, foi Ele que te deu. Para Deus o que é importante é o seu caráter, é a sua essência, é quem você é pelo lado de dentro, é quem você é quando ninguém está vendo. Então Deus dá testemunho do caráter desse homem e diz: você viu meu servo Jó? E a resposta de Satanás está no versículo 8, 9, 10, 11 e 12, por favor, ainda no capítulo 1 de Jó, versículo 8 em diante, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, que significa em vão? 10. Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. 11. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Observe esse diálogo. Era Satanás dizendo o seguinte: deixa eu tocar nele, para o Senhor ver quem ele é. E era Deus dizendo: ei, eu conheço a ele, toca para você ver quem ele é. Olha que coisa interessante. Deixa eu te falar uma coisa: podem falar o que quiser de você, Deus te conhece. Ei, pode inventar todo tipo de calúnia, Deus sabe quem você é. Pode falar, oh meu Deus, todo tipo de asneira com o seu nome, o Deus Todo-Poderoso a quem tu serve, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe das suas lutas diárias, Ele sabe das suas guerras. Ele te conhece. Ele não vai pela cabeça dos outros, porque o mundo é assim.
Se o fulano fala mal de você para o tiquilano, fica o fulano e o tiquilano que nem te conhece com raiva de você, só porque o fulano falou. Ei, mas com Deus não tem esse negócio não, irmão. Pode falar o que quiser, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas emoções, Ele sabe tudo o que se passa dentro de você, Ele conhece as suas estruturas, Ele sabe se você é bom, se você é mau, Ele conhece, sabe se você é justo, se você é injusto, Ele sabe, Ele te conhece. Olha só, Deus diz: você quer ver se de fato Ele é o que eu estou falando? Pode tocar nele, pode tocar nele. Eu percebo aqui nesse texto que está muito claro que o inimigo só pode tocar nas nossas vidas em duas situações. Diga comigo, duas. A primeira situação é se Deus permitir. A segunda situação é se eu e você abrirmos uma brecha, ou seja, darmos ocasião para ele entrar, darmos lugar para ele entrar. Caso contrário, ele não pode entrar, ele não pode fazer nada. Eu conheço uma porção de crente que dá poder para o diabo. Eu quero dizer para você, ele só toca em você se Deus permitir, e se você abrir uma brecha. Ei, é só se Deus permitir, e se você abrir brecha. Caso contrário, ele não tem poder sobre a sua vida. Tem crente que vive amedrontado, tudo dele é o diabo. E esse tipo de gente vê demônio em todo tempo, a todo momento, em todos os lugares. Esse povo é estranho. Esse povo é esquisito. Eles não são de confiança. Eles são muito íntimos do diabo. Eles têm uma amizade inseparável do cão. Ei, procure ver as coisas que são de cima. Procure se conectar com as coisas do alto. Procura se conectar com seres angelicais. Procura se conectar com a presença. Ei, busque unção do alto. Busque poder de Deus. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver nessa intimidade, nessa comunhão com os céus, com o mundo espiritual. Ai, meu Deus. Ei, o diabo achou que Jó era como muitos crentes por aí, que só adora a Deus em troca de benefícios. O diabo achou que Jó era como muitos crentes por aí, que enquanto Deus está abençoando, está tudo jóia, está tudo maravilha, mas quando vem a prova, o que é que eles dizem? Deus me abandonou, eu não quero saber dessa igreja, eu não quero saber desse Deus, e abandona o Senhor. O diabo estava acostumado a lidar com esse tipo de crente Nutella, mas quando ele chegou em Jó, aí o negócio foi diferente, aí o caldo engrossou. Porque Jó sabia viver, ei, sem bezerro, sem boi, sem jumento. Ai, meu Deus, ele sabia viver sem camelo, ele sabia viver sem vaca, ele sabia viver até sem filho, mas não sabia viver sem a presença. Então por isso ele vai dizer para Deus: tira tudo que ele tem, que você vai ver se ele não vai blasfemar. Tira tudo que ele tem, que o Senhor vai ver se ele não vai falar mal do Senhor. Deus disse: então vai, toca nele e observa como que ele vai se comportar. Por favor, coloca para mim Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é isso, pastor? Eu te explico. A Bíblia diz que nós estamos rodeados
por uma tão grande nuvem de testemunha. Quando você está sendo provado, essa grande nuvem de testemunha está à sua volta te observando. Ei, no meio da prova, há uma grande nuvem de testemunha, ei, te filmando, te observando para ver como você se comporta, para ver como você se sai, oh meu Deus, para ver como você sobrevive, aleluia, no meio das dores, no meio das lutas, no meio dos processos. Há uma tão grande nuvem de testemunha que está nos observando. Ei, deixa eu te falar uma coisa: os céus estão nos observando, os demônios estão nos observando, os céus nos observam para nos aplaudir, mas os demônios nos observam para tentar achar uma falha, para tentar achar um erro. Deixa eu te falar uma coisa: as câmeras celestiais, ei, e as câmeras infernais estão todas focadas em nós. Sabe para quê? Para filmar, oh meu Deus, para captar cada reação. Então deixa eu te contar uma coisa: no meio da dor, adore; no meio da luta, celebre. Ei, no meio da enfermidade, vem para a igreja adorar; no meio do problema, vem para a igreja adorar; no meio da situação difícil, vem para a igreja adorar, porque você está sendo filmado, você está sendo observado, e tudo isso conta na hora da vitória, tudo isso conta na hora da unção, tudo isso conta quando Deus começa a repartir os dons, a repartir poder, a repartir milagre. Oh, aleluia! O diabo tocou em tudo que Jó possuía, desde animais até filhos, matou tudo. A casa desabava na cabeça dos filhos, matou tudo. Vieram os inimigos e saquearam tudo, roubou tudo. Ele perdeu tudo de uma só vez. O diabo acabou com tudo de uma só vez. Só que a Bíblia vai dizer assim, óbvio: Jó não blasfemou contra o Senhor. Diante da trágica notícia que chegava, Jó adorava. E aí no versículo de número 20, 21 e 22 de Jó capítulo 1, por favor coloca aí: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, porque isso é sinal de humilhação diante de Deus. Então ele rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e fez o quê? Adorou. E disse mais, versículo 21: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Contar a história parece fácil, viver a história é que é difícil. Satanás não se deu por vencido, ele não se deu por satisfeito. Então ele foi novamente diante do Senhor com uma outra proposta. O homem já não tinha nada, não tinha gado, não tinha filhos, não tinha nada. Aí Satanás vem com outra proposta. Jó capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Verso 8: e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Jó sem bens, sem filhos, agora ele se vê doente, enfermo, cheio de chagas, do alto da cabeça
até a planta dos pés, e o texto que lemos diz que ele se assentou em cinzas, pegou um caco da telha que sobrou da casa que caiu, e começou a se coçar, a se alentar com aquele caco. Observe, um homem influente na sua cidade, rico, possuía terras, ovelhas, camelos, gado, jumentas, tudo em abundância. Ei, ele tinha amigos. A Bíblia vai dizer que ele sentava na porta da cidade, e as pessoas iam até ele para ouvir os seus conselhos, porque ele era um homem sábio, um homem dotado de sabedoria. Só que agora, esse homem que tinha tudo isso, ele se vê sem nada, ele se vê sem amigos, ele se vê sem bens, ele se vê sem filhos, ele se vê sem saúde. E há uma tradição rabínica em Israel que dizem que Deus ainda deixou a mulher porque era parte da prova dele. Conversas, não sei se é verdade. A Bíblia diz que as feridas de Jó fedia, a tal ponto dele mesmo se aborrecer com o cheiro dele. Você sabe que a gente gosta até do cheiro ruim da gente, é ou não é? Jó, ele ficava aborrecido até pelo próprio hálito, porque ele estava em estágio de putrefação. Grande era a sua dor. Ai, meu Deus. Do dia para a noite, Jó teve que aprender a conviver com o sofrimento, ele teve que aprender a conviver com a dor, ele teve que aprender a conviver com a perda, ele teve que aprender a conviver com a miséria, ele teve que aprender a conviver do dia para a noite com a derrota. E a sua esposa, ao invés de dar uma palavra de ânimo e dizer: olha, vamos vencer, Jó, vamos sair dessa situação, não, ela chega e diz: ei, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você ainda é crente, Jó? Que negócio é esse? Você está louco, Jó? Abandona esse Deus e morre. E ele diz: como uma louca você fala. Olha quanta coisa boa Deus fez para nós. Não é agora que a gente está passando por esse momento ruim que a gente tem que abandonar o Senhor. Olha quanta coisa boa Deus já fez. Ei, você está passando na prova hoje, mas olha quanta coisa boa Deus já fez por você. Você está passando na prova hoje, mas olha quantos livramentos Deus te deu. Ei, você está passando luta hoje, mas olha quantas vezes o Senhor livrou os seus olhos da lágrima, a tua alma da morte, os seus pés da queda. A vida não é sempre ruim, tem momentos bons, então lembra dos momentos bons e reconhece o Senhor nesses momentos bons. Ei, a mulher falou isso, mas deixa eu te contar uma coisa, o pior ainda estava por vir. Quando chega alguém para mim e fala: ai pastora, estou no fundo do poço, eu digo: não está não, o poço não tem fundo, você sempre pode descer um pouco mais, então para com esse pessimismo. Você nem chegou tão baixo ainda. Não, reclamar para mim não dá certo. Essa semana mesmo veio um irmãozinho: ai pastora, você não me visitou? Eu falei: pois é, fiz uma cirurgia, você me visitou? Você perguntou se eu estava bem? Não é porque eu sou pastora que eu sou um robô, não, um X-Men, não, sou gente, sinto dor, passo por problema. Uai, só a sua dor que importa, a minha também tem que importar, irmão, uai. Não vem com essa conversinha de vitimismo para mim que não dá certo. O poço não tinha fundo, o pior ainda estava por vir. Me pergunte o que aconteceu. Uns amigos de Jó ficou sabendo que ele estava nesse estágio de putrefação, perdeu tudo, não tinha mais nada, estava em miséria, e vieram de longe, viajaram vários dias para
consolar Jó. Quando eles chegaram, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando eles chegaram, eles não conseguiram reconhecer Jó. O estágio das chagas, da enfermidade, estava tão terrível, que Jó estava irreconhecível. Eles chegaram e eles não reconheceram Jó, e aí a Bíblia diz que eles sentaram junto com ele, no chão, e ficou 7 dias, calado. Eles não tinham o que falar. A situação de Jó era tão calamitosa que eles não sabiam o que dizer. Eles ficaram 7 dias calados. Sabe quando você se depara com uma situação e você só sabe falar, vixe? Quem aí, alguém já contou uma história triste e você só disse, vixe? Então, não tinha o que dizer, o homem estava sofrendo demais, não tinha palavra para trazer consolo, porque o homem estava sofrendo demais. Ei, mas depois de ficarem observando Jó 7 dias, aí eles começaram a falar, e aí que piorou tudo. Porque assim, deixa eu te dar um segredo aqui, para você viver bem com as pessoas. Quando você não tiver nada para falar, não fale nada. E não fica inventando conversa não. Ei, se não tiver nada para falar, não fala nada. Não inventa coisa não. Tem gente que não tem nada para falar e eles inventam coisa. Deus não deu nada para eles falar, eles inventam que Deus deu. Eles inventam que Deus falou. Irmão, é tanta invenção que está levando muitos evangélicos para vergonha. Se Deus não te deu nada para falar, se você não tem uma palavra de consolo, se você não tem uma palavra que abençoa, não fale nada, meu amado. Não fale nada, minha amada. Fica quietinho. Sabe a quem eu comparo os amigos de Jó? Aos profetas oportunistas. Quem são os profetas oportunistas? Te falo, você vai identificar uma porção deles agora. Os profetas oportunistas são aqueles assim, vê você passando pela prova, vê você passando pelo dia mal, vê você sendo esmagado, e sabe o que eles dizem? Eu já sabia, Deus já tinha me falado. Irmão, eu tenho nojo dessa gente. Tá, se já sabia, porque não falou antes? Se já sabia, por que é que falou antes? Eu tenho nojo dessa gente que é oportunista, que fica investigando a vida dos outros, para depois vir com uma revelação meia tigela. Se Deus não falou nada, então não diga nada. Ei, se Deus não te revelou nada, não diga nada. Se Deus não te autorizou a profetizar nada, então não profetiza nada. Não fique procurando coisa para falar. Ei, é melhor o silêncio, porque o tolo calado se passa por sábio. Se Deus te revelar alguma coisa a meu respeito, fala logo, não espera acontecer para dizer que Deus te mostrou, porque eu não vou acreditar. Eu não tenho base bíblica para isso. Eles chegaram para Jó, e depois de 7 dias, olha o que Jó fala a respeito deles, por favor, coloca para mim aí, Jó 16:2. Jó 16:2, olha o que Jó vai dizer a respeito deles. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Ao invés de consolar, trazia perturbação. Ao invés de consolar, trazia moléstia. Perturbava a alma de Jó. Deixa
Deixa eu te falar uma coisa, eles tinham argumentos contra Jó, eles tinham inúmeros argumentos contra Jó, e eles se passavam por defensores de Deus, como se Deus precisasse de um defensor. Quem já passou por isso? Quando você precisava de um consolo, de uma palavra amiga, você só encontrou alguém que te criticasse. Quem já passou por isso? Quando você precisava de uma mão amiga, você só encontrou acusações. Jó precisava de consolo, Jó precisava de uma mão amiga, ele não precisava ser rejeitado, ele não precisava de acusações, não, ele precisava de alguém que estendesse a mão e orasse com ele, intercedesse por ele, gemesse com ele. E a Bíblia diz assim: olha, vocês precisam sorrir com os que sorri e chorar com os que choram, interceder, estar do lado. Jó não tinha ninguém que lhe desse uma boa palavra, não tinha. Os amigos dele, não tinha. Por favor, Jó 16:21 na versão NTLH. Olha o que diz Jó 16:21 na versão NTLH. Assim como alguém que defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Sabe o que Jó está dizendo? Eu preciso de um advogado. Eu preciso que alguém se coloque entre mim e Deus e interceda, porque os intercessores nada mais é do que os advogados que levam as causas diante do Senhor, pedindo uma boa sentença, pedindo uma boa palavra. Aleluia! Ele está pedindo um intercessor. Ei, Jó está pedindo um advogado. Ei, só que na época de Jó não tinha advogado, na época de Jó não tinha intercessor. Mas deixa eu te contar uma coisa boa: na graça tem. Na graça tem advogado de defesa, na graça tem intercessor que intercede junto ao Pai. Ei, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jó não tinha um advogado, irmãos, mas eu e você temos. É por isso que nós não somos consumidos. Ele está à destra do Pai e Ele intercede por nós. Ei, filhinhos, não peque, mas se pecar, se cair num deslize, fica tranquilo, tem um advogado que te defende diante do tribunal celestial. Tem um advogado que intercede por você, que apresenta cláusulas, que te coloca, oh meu Deus, em lugar de absolvição. O diabo está sempre apresentando uma causa contra mim e contra você diante da corte celestial, mas Cristo está lá intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele está lá à direita de Deus Pai, dizendo: o meu sangue está sobre ele, o meu sangue está sobre ela, perdoa ele, perdoa ela. Ele me aceitou, ela me aceitou. No dia 7 de julho desceu as águas do batismo lá na igreja Visão Profética. Apaga os pecados dele, apaga os pecados dela. Oh meu Deus, nós temos um advogado. E agora o que nós precisamos fazer? Jesus ensina a lição: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, para que toda acusação do teu inimigo venha ser destruída diante da corte celestial. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pecou, errou, cometeu algumas falhas. Um arrependimento sincero, uma confissão sincera, apaga tudo. Não há perdão sem arrependimento.
Mas quando há arrependimento e confissão sincera, há perdão. Deus está falando com pessoas aqui. O diabo tem falado aos seus ouvidos que não tem mais jeito, e ele aponta para você o erro que você cometeu, mas o Senhor está dizendo: se arrependa, porque o sangue do meu filho virá sobre ti e apagará todos os pecados, te livrará de toda condenação. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos, aleluia, esse arrependimento, ele chega como cheiro suave às narinas do Senhor, e ele vem sobre nós revogando todas as más sentenças e trazendo para nós uma nova chance. Sabe o que é isso? Graça, é bênção que eu não mereço, mas recebo, são favores que eu não mereço, mas recebo. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, diante de toda tribulação, diante de todo problema que você está enfrentando, e diante de toda dor, diante de toda enfermidade, diante de toda angústia, oh meu Deus, o Senhor terá misericórdia de ti, o Senhor se compadecerá de ti, o Senhor revogará essa sentença, e se você permanecer fiel, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. O livro de Jó possui 42 capítulos. O capítulo 1 e o capítulo 2 fala do sofrimento, da perda. Os outros capítulos vão falar de uma conversa entre os seus amigos e de uma conversa entre ele e Deus. Então nós temos aqui boa parte do livro cheia de diálogos entre os amigos de Jó, que o acusava, que tentava encontrar nele um erro, tentava achar nele falhas, acusações. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 42, a história muda. Diga comigo, a história muda. Ei, se a sua história não mudou, porque não chegou no capítulo da mudança ainda. Porque tem o capítulo da mudança. Tem o capítulo da mudança. Tem o capítulo aonde o cativeiro vira. Tem o capítulo aonde a história é mudada. E no capítulo 42, por favor, coloca para nós. Vamos ler. Versículo 1 e 2. Então respondeu. Pode colocar na versão ACF. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Volta para mim no versículo 1, para você notar um detalhe. Então respondeu Jó ao Senhor. Quando eu falo com Deus é o que? Oração. Então respondeu Jó ao Senhor. Ei, no capítulo 42, o que acontece? Jó ora. Ei, não tem nada mais poderoso do que uma oração, gente. Não tem. Não tem nada mais poderoso do que uma oração sincera. Uma oração sincera abala as estruturas do reino das trevas. Uma oração sincera traz cura ao doente. Uma oração sincera levanta o caído. Uma oração sincera muda o curso da história. Uma oração sincera faz retroceder o inimigo que vem contra ti com fúria. Uma oração sincera muda toda e qualquer situação. No capítulo 42, Jó faz uma oração. Talvez só está faltando uma oração. Não aquela oração michuruca, não. Aquela oração sincera.
aquela oração onde você se derrama aos pés do Senhor e apresenta para Ele o teu coração, a tua alma quebrantada em total confiança nele. Então Jó faz uma oração, e nessa oração, para eu terminar, ele diz assim: eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado ou impedido. Jó reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que Deus estava no controle desde o capítulo 1 até agora no capítulo 42. E no versículo de número 5, ele vai dizer assim, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Há uma outra versão que diz: eu te conhecia somente de ouvir falar, só que agora os meus olhos te contemplam, agora eu posso ver o Senhor agindo, aleluia. Tem gente que só conhece as doutrinas, tem gente que só conhece as leis, mas ser cristão não é doutrina, não é lei, ser cristão é relacionamento com Ele, é relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, é se relacionar com Ele. Então ele está dizendo: no meio da dor eu aprendi a me relacionar com o Senhor, no meio da dor eu deixei de ser aquele que só te conhecia de ouvir falar, e agora por causa da dor que eu passei, eu te conheci, eu te vejo, eu te contemplo, eu sei quem é o Senhor. O que é que Jó está dizendo? Eu era aquele homem superficial, eu era aquele homem do raso, eu era aquele homem que só ia na igreja domingo e tomava ceia e voltava para casa como se nada tivesse acontecido, mas agora os meus olhos te vê, agora eu vou eu vou na quinta, eu vou na terça, eu vou no domingo, oh meu Deus, eu vou na campanha dos 6 dias, eu adoro, eu vou na ceia, eu reconheço que o pão, ai meu Deus, é o teu corpo que foi partido por mim, eu reconheço que o suco é o teu sangue derramado por mim, eu reconheço o Senhor na minha vida, eu te vejo. Eu te conhecia só de ouvir falar, só que agora eu estou em outro nível, eu consigo ver o Senhor. Deus está te chamando nessa noite para sair do raso, para mergulhar em águas profundas, para não ser esse homem, essa mulher que só conhece a Deus pelo testemunho dos outros. Deus está te convidando a contar o seu próprio testemunho. Deus está te convidando a ser o próprio testemunho. Quando as pessoas olhar para você, elas vão dizer: eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela, Deus é com ele, Deus é com ela, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Oh meu Deus, quem está pronto para isso? Quem está pronto para viver o seu testemunho? Quem está pronto para viver a tua história, sair do raso e mergulhar em águas profundas e contar o seu testemunho? Oh meu Deus, existem pessoas que não tem relacionamento com Deus, mas depois de ter um relacionamento com Deus, tudo muda. A nossa forma de falar muda, a nossa maneira de agir muda. Observe, Jó, quando conhecia a Deus só de ouvir falar, quando Jó conhecia a Deus só de ouvir falar, olha o que é que ele dizia: Deus me deu, Deus tomou. Não, Deus não tomou nada, quem tomou foi o diabo. Antes de conhecer a Deus, ele atribuiu a Deus uma culpa que Deus não tinha.
Pessoas que não conhecem a Deus, quando passa pelo dia mal, ela diz: por que Deus fez isso? Por que Deus deixou? Culpam a Deus. Lembra que eu disse que só em 2 ocasiões o diabo toca? Quando ele permite, ou quando nós abrimos brecha. Outra coisa que Jó fez, por não conhecer a Deus, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. 90% desse povo que está aqui já fez isso. E te digo até que palavra você disse: maldita a hora que eu nasci. Nasci para sofrer. Nasci para passar luta. Nasci para passar decepção. Ei! Isso é conversa de quem não conhece a Deus, que quer tirar de si uma responsabilidade que é só de si mesmo. Por que nós sofremos, irmãos? Pelas nossas más escolhas. Só que quando não conhecemos a Deus, não temos um bom relacionamento com Deus, a gente atribui a Ele, achando que Ele é obrigado a fazer tudo e a gente nada. Deus deu uma vida para cada um de nós e disse: vai e tome as decisões certas, e será bendito em tudo que você fizer. Quando conhecemos a Deus de verdade, quando algo está sucedendo de ruim, nós descemos na presença, nós nos humilhamos na presença, nós buscamos resposta na presença, nós clamamos na presença, e essa presença vem sobre nós e traz resposta. Salmos de número 76. Asaf era um músico da casa de Deus, do templo, e ele adorava. Só que Asaf, em uma ocasião, ele ficou indignado. Por quê? Porque Asaf começou a ver o ímpio prosperar. Sabe quando você olha aquela pessoa com a vida toda torta, prosperando, aí você olha para a sua vida e fala: Senhor, olha quanta renúncia eu faço, olha o quanto eu te busco, e olha a minha vida, Senhor. Parece que o Senhor gosta de gente que não presta, só pode. Eu já falei isso para Deus. Falou também, né? Porque não pode, Senhor. Olha os sacrifícios, Senhor. E aí, enquanto Asaf estava nessa contenda com Deus, reclamando por causa da prosperidade do ímpio, Deus disse para ele: ei, Asaf, entra aqui no santuário. Aí Asaf entrou no santuário. Depois você lê esse salmo, é bonito demais. Aí, quando ele entrou no santuário, Deus começou a falar. Tem hora que a gente precisa entrar no santuário para ouvir Deus falar. Qual é o santuário? O secreto, aquele lugar onde só está você e Deus, onde você desliga o celular, onde você silencia todas as vozes para receber uma direção do Pai. Aí Asaf, quando ele entra no santuário, Deus começa a falar, e aí ele vai dizer assim: ó, os meus pés quase escorregou, porque eu comecei a olhar demais para a prosperidade do ímpio, até que eu entrei no santuário e pude ver qual é o fim deles. Qual é o fim deles, Asaf? Aí Asaf diz: eles são como a verdura que de manhã está verde, mas de tarde murchou. Eles não têm vitalidade, eles não têm vida longa. Ei, eles não prosperam para sempre. Eles até sobem algum degrau, mas de repente, ó,
eles vão lá embaixo. Por quê? Porque quem dá garantia de sucesso é só o Senhor, quem dá garantia de vitória é só o Senhor, e aquele que Ele exalta ninguém abate, aquele que Ele levanta ninguém derruba. Ai meu Deus, Asaf entendeu qual era o fim dos ímpios. Então deixa eu te falar uma coisa, não fica com inveja do ímpio que está prosperando em seu caminho. Ei, vai indo devagar e sempre, porque a prosperidade que Deus vai te dar, ela vai permanecer, ninguém vai te tomar, ninguém vai te roubar. Ei, quando a bênção de Deus chegar sobre a sua vida, nada e nem ninguém vai roubar de você, você estará seguro. Por quê? Porque o que Deus dá, ninguém toma. Precisamos conhecer a Deus. E para terminar, Jó 42, a partir do versículo 7, por favor, coloca para nós encerrar. Vamos fazer uma leitura extensa, mas se faz necessário, até porque tem gente que só lê aqui quando a gente está lendo, então eu preciso te ajudar. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, um dos amigos de Jó, temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Você percebeu? Julgar as pessoas na hora da prova delas é uma loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha a narração do texto de quem não conhece Deus. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, traduzindo para o realzinho de hoje, 6.000 camelos é 6.000 Ferrari, crente, 6.000 camelos, 1.000 junta de bois, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Quem permanece fiel vê a restituição acontecer. Quem permanece fiel vê Deus se manifestar e dar a última palavra. Quem permanece fiel entende e pode testificar que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Jó recebeu tudo em dobro daquilo que antes ele possuía. Aqui tem gente que, como Jó, perdeu muitas coisas importantes na sua vida, perdeu bens, perdeu família, perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu saúde, perdeu reputação, perdeu a força, a alegria de viver. Ai meu Deus, aqui tem gente que, como Jó, tem vivido um tempo de luta, de dificuldade, de perda, mas hoje nós, como igreja, nós vamos entrar na corte celestial, aonde as causas estão sendo julgadas, e nós vamos pedir ao Supremo Juiz um decreto de restituição, um decreto de restauração, um decreto de vitória. Sabe por quê? Porque antes mesmo de você nascer, o profeta Joel,
já havia profetizado uma restituição. Por favor, coloca para nós Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 24, a palavra diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. 26, e comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Ele está dizendo: eu vou te tirar da vergonha, eu vou te tirar da vergonha. A restituição vai te tirar da vergonha, a restituição vai te tirar do opróbrio. Deus vai restituir coisas perdidas, posições perdidas, cadeiras perdidas. Oh meu Deus, o Senhor restituirá. 27 diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo, de novo ele promete, o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Ele dá duas promessas, uma promessa de prosperidade financeira e uma promessa de prosperidade espiritual. Vai ter restituição financeira, mas vai ter também poder de Deus, vai ter também graça de Deus. Ei, ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. O profeta Joel, ele fala da restituição de anos que foram consumidos. Se tem uma coisa com a qual eu me preocupo sempre, é de viver os meus dias muito bem vivido. É uma preocupação. Depois que eu fiz 30 anos, eu percebi que eu já estava chegando na metade da vida, porque Salmo 90 diz que a nossa vida é 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Quando eu cheguei nos 30, eu disse: Senhor, eu estou chegando na metade dos meus dias, eu preciso viver bem. Uma chave virou, muita coisa mudou na minha cabecinha, minha forma de pensar mudou, a minha forma de agir mudou, a minha forma de me presentear mudou, o valor dos meus presentes mudou, porque eu entendi que nós não nascemos só para trabalhar e pagar boleto. Vai ter boleto, vai, mas tem muitas coisas além dos boletos que você pode viver. Ele está dizendo: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela oruga. Ele fala de traças, de pragas que consomem lavoura. E tem pessoas aqui que teve os seus anos passados consumidos por um relacionamento mal sucedido. Tem gente aqui que teve anos consumidos por prejuízos, negócios mal sucedidos. Teve anos consumidos por enfermidade. Teve anos consumidos por alianças tóxicas. Teve anos da sua vida consumidos por traições, vícios e mais uma porção de coisas. E a promessa é:
Eu vou restituir esses anos que consumiram de você. Traduzindo, eu vou restituir esses anos em que você não teve prazer, em que você não teve contentamento, em que você não teve alegria, em que você não teve paz, em que você não desfrutou de nada, em que você só sofreu feito um condenado e não pôde desfrutar da vida abundante que eu tenho para você. Restituir-vos-ei. Quem está pronto para essa restituição? Jó se coloca como intercessor dos seus amigos que o acusavam. Entenda uma coisa: não vale a pena guardar rancor. Não vale a pena. Quando você, olha só, quando você guarda rancor de alguém, você está levando uma causa na corte celestial, uma demanda. E aí você fica ali com aquela demanda. Mas quando você perdoa, a demanda não é mais sua, não significa que não vai acontecer nada, significa que agora a demanda é do Senhor. Significa que agora a causa não é mais sua, você não tem nada a ver com isso, a causa agora é do Senhor. Agora é Deus que toma conta, agora é Deus que julga a causa. Jó ora pelos seus amigos, oferece sacrifício por eles, e o Senhor vem com a restituição. E o Senhor vem com a honra, e o Senhor vem com a bênção. Na noite de hoje, nós vamos fazer esse clamor por restituição. Nós vamos clamar por essa restituição. E nós estamos representando o mês de setembro, hoje é isso? Setembro? Outubro? E nós vamos clamar por essa restituição. E nos próximos meses, você vai ver o que Deus vai fazer por você. Essa palavra eu recebi hoje à tarde. Hoje à tarde. Eu ia pregar sobre o amor não fingido. Mas o Senhor me deu essa palavra. E disse: pelo poder dessa palavra, você vai orar por restituição. Só que antes, olha só, preste muita atenção, porque se você ficar dislexo aqui agora, você perde a bênção. Preste atenção, porque eu preciso ler com vocês uma outra passagem, porque essa mensagem já terminei, mas eu preciso ler com você essa passagem, para que você entenda o tempo de bênção que Deus quer te colocar, e o comprometimento que você precisa ter para entrar nessa estação. Coloca para mim, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Acompanhe comigo. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e reteve parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, que significa morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um pedaço quase que de 3 horas,
Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-a morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Só até aí. Para quem fala assim, dízimo é coisa só do Antigo Testamento, aqui está no Novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O pessoal levava uma parte excelente, que era a parte do dízimo, aos pés dos apóstolos. Só que um casal combinou: olha, vamos dizer que vendemos por tanto, e vamos levar só tanto, não vamos levar os 10%, vamos levar tanto. Os dois combinou. Ele chegou e disse para o apóstolo Pedro: vendi, portanto, e aqui está a parte. O apóstolo Pedro olha para ele, por divina revelação diz: você mentiu ao Espírito Santo e não aos homens. E ele morreu. 3 horas depois chega a mulher. Eles haviam combinado um valor, e o apóstolo Pedro, já sabendo o valor que o homem havia falado, disse: foi portanto que venderam a propriedade? Disseram: foi. Pois é, aqui está os pés daquele que levaram o seu esposo para a sepultura, levarão você também. Você ser fiel ao Senhor com as suas finanças é algo muito sério. Dificilmente eu falo de dízimo e oferta aqui, vocês vê pouco isso. Só quando realmente o Espírito Santo diz: vai lá e fala. E eu estou aqui falando porque ele disse: vai lá e fala. Sabe por quê? Porque tem gente que não prospera porque está retendo a parte que não é sua. E quando você retém a parte que não é sua, você entra debaixo de maldição, e o seu dinheiro não dá para nada, você não consegue prosperar com ele. Alguns até conseguem fazer alguma coisa, mas não desfruta dele, não é feliz com ele, porque não tem a bênção. Já dizia Salomão: é a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores, desgosto. É a bênção de Deus. E quando que eu tenho a bênção? Quando eu sou um dizimista e ofertante da casa do Senhor. Nem vou ler para você Malaquias, que vocês estão careca de saber. Nem vou ler para vocês 1 Coríntios, vocês já estão careca de saber. Eu creio que Atos 5 é o suficiente para você entender que Deus espera a sua fidelidade. Interessante é que dinheiro é espiritual. Diga: dinheiro é espiritual. Tem gente que ele não tem dificuldade em pegar o seu dinheiro e doar boa parte, seja lá para qual for, para patrocinar um time de futebol, ou para fazer qualquer outra coisa. Ele não tem dificuldade, ele é mão aberta. Mas se falou a palavra dízimo, o demônio entra, porque é espiritual. Está entendendo? Aquele dinheiro não vai fazer falta para ele, é que se falar essa palavra, o demônio entra. Por quê? Porque é espiritual. Como eu olho para as faces de muita gente e vejo o quanto é espiritual, o quanto o ambiente fica esquisito. Se você quer viver uma restituição nessa área de finanças, se comprometa com Deus. Se você quer que seja restituído os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela oruga, pelas pragas que entraram nas tuas finanças, se comprometa com o Senhor. Se coloca de pé.